happy tidings, for which I call upon the House and the nation. Dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten sagen, Enquanto os ventos da mudança sopravam pela Europa, em junho de 1940, a Alemanha nazista havia invadido quase todos os países ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste de suas fronteiras, aterrorizando civis, destruindo cidades e fazendo recuar tropas aliadas que tentavam deter seu avanço. Parecia que pouco ficava no caminho dos nazistas e de sua total dominação do continente, quando Adolf Hitler marchou vitoriosamente em Paris em 14 de junho. O mundo não podia fazer mais nada além de olhar com total espanto. Enquanto forças nazistas seguiam para a França e comandantes de Hitler começavam a colher os frutos de seu sucesso, havia uma nação que se recusava a render-se diante da dominação alemã. Do outro lado do canal, a Grã-Bretanha simplesmente não estava preparada para contemplar a paz com a Alemanha nazista. Quando os aviões do Terceiro Reich começaram a se dirigir para o espaço aéreo britânico, Adolf Hitler estava prestes a descobrir que encararia uma população inteira determinada a defender suas praias, cidades e vilas a qualquer preço. Enquanto o primeiro-ministro britânico Winston Churchill incentivava o povo a lutar até o fim, a Batalha da Grã-Bretanha acontecia e a supremacia militar de Hitler encarava seu maior desafio até então. A história dessa batalha heróica e das bravas almas que lutaram para defender sua ilha, protegendo-a de um regime que ameaçava a liberdade e a democracia na Europa, marcava um ponto de virada numa guerra que até então parecia impossível de ser vencida pelos aliados. Mantendo o espírito forte de Dunkerque, a bravura extraordinária daqueles que lutaram nos dias negros em que a Grã-Bretanha esteve sozinha salvaria não só o Reino Unido, mas também seus aliados da incrível força do Terceiro Reich de Hitler. Do terror da Blitzkrieg às extraordinárias batalhas no ar, sem esquecer, claro, dos eventos posteriores em campos no leste. E os desertos do norte da África. Esse programa vai mostrar a primeira evidência real do mundo na luta contra Adolf Hitler e seu eixo do mal. Em 1938, o povo britânico tinha visto o rei George VI pôr uma coroa de flores no cenotáfio em memória das milhares de vidas que foram perdidas na Primeira Guerra Mundial. Nesse estágio, poucos percebiam o quanto a nação estava perto de encarar um conflito duro e como a paz na qual o mundo havia vivido por quase 2 décadas estava prestes a ser derrubada. No entanto, das ruínas da Primeira Guerra Mundial, forças novas e perigosas começavam a emergir. O ditador italiano Mussolini estava ávido por criar um novo Império Romano. E Adolf Hitler levava o povo alemão a apoiar suas exigências de mais territórios e seu sonho de um mundo comandado pela raça ariana.
Quando os nazistas marcharam para a Tchecoslováquia em março de 1939, aos aliados franceses e britânicos só restou o conforto da tradição. O presidente francês Albert Lebrun fez uma visita oficial à Grã-Bretanha, assegurando que os impérios estabelecidos podiam enfrentar os novos ditadores. Mas ficou logo claro que belas palavras e promessas duras nunca seriam suficientes para enfrentar a terrível tempestade que se formava no continente. Em 1º de setembro de 1939, Adolf Hitler agarrou sua oportunidade e invadiu a Polônia. Dois dias depois, a Grã-Bretanha, logo seguida pela França, declarou guerra à Alemanha. Enquanto o horror da ocupação nazista espalhava sua sombra pela Polônia, em solo britânico, sacos de areia eram empilhados e crianças eram retiradas das principais cidades. Mas mesmo depois de ter submarinos nazistas rondando os mares, atacando a esmo, deixando a comida escassa, o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain ainda esperava encontrar uma solução pacífica. No entanto, na primavera de 1940, ficou claro que Adolf Hitler não tinha intenção de recuar. Em 7 de abril, a Dinamarca e a Noruega foram invadidas. Os nazistas asseguravam matérias-primas preciosas para o Terceiro Reich. E a guerra de mentira, que definiu o outono e o inverno de 1939, estava totalmente terminada. E mais, os exércitos de Hitler não pararam na Escandinávia, porque em 2 de maio, os Países Baixos foram atacados, tornando a França o próximo alvo nazista. Quando a Força Expedicionária Britânica, a BEF, junto com exércitos da Bélgica e da França, correu para defender suas fronteiras, na Grã-Bretanha, o povo acreditava que a política de apaziguamento pela hesitação de Chamberlain os havia deixado muito mal. As nações eram derrubadas como dominós por toda a Europa, e ficou evidente que paz não era uma palavra que tivesse lugar no vocabulário de Hitler. A única opção era parar de fazer uma linha defensiva e partir para o ataque. Chamberlain não tinha escolha senão se retirar para que um novo líder assumisse a Câmara dos Comuns, como chefe de um governo de coalizão para a guerra, pronto para mudar o curso da história. Esse seria ninguém mais, ninguém menos que Winston Churchill, um estadista que havia encarado conflitos por toda a sua vida. Ele também era descendente de um dos maiores comandantes militares que a Grã-Bretanha já havia visto, Lord John Churchill, que havia esmagado as forças do rei francês Luís XIV na Batalha de Blenheim, em 1704. Winston Churchill nasceu em 1874, filho do Lord Randolph Spencer Churchill e de sua linda esposa, a socialite americana Jenny Jerome. Quando criança, ele era fascinado pelas estratégias de guerra e manobras de combate. E tinha orgulho em ser campeão de esgrima na escola. Depois de cursar a Academia Militar Real em Sandhurst, Churchill foi o 8º entre 150 cadetes e foi promovido a segundo-tenente no 4º Regimento de Hussardos da Rainha em 1895. Da Guerra dos Boeres na África do Sul, as batalhas em Cuba e na Índia, Churchill viajou bastante, às vezes lutando, às vezes escrevendo reportagens e, em outras vezes, fazendo as duas coisas. Ficou claro que o jovem se sentia em casa quando estava no centro da ação e, quando se tornou político, no início do século XX, dos conflitos com as sufragetes em 1910 até as batalhas com gangsters no East End, parecia que, onde houvesse uma batalha, Churchill estava sempre por perto. Quando a Primeira Guerra Mundial surgiu no horizonte, as atitudes de Churchill eram frequentemente controversas e nem sempre bem-sucedidas.
Quando foi apontado como primeiro Lorde do Almirantado, em novembro de 1914, sua estratégia de assegurar uma rota pelo mar até a Rússia, capturando Constantinopla, provou ser problemática desde o início. A campanha foi um desastre absoluto e milhares de soldados, muitos deles voluntários da Nova Zelândia e da Austrália, foram mortos em Galípoli, no início do ataque. Sempre pouco popular nos círculos políticos, por não ter papas na língua, Churchill virou bode expiatório do desastre, apesar de outros terem a mesma responsabilidade. O primeiro Lorde do Almirantado foi retirado de seu posto desonrado e ficaria às margens da política nas próximas 2 décadas, antes do destino finalmente lhe garantir outra oportunidade de se redimir com o povo britânico. Quando a Batalha da França começou em maio de 1940, Winston Churchill, como novo primeiro-ministro britânico, teve a chance de reaver a credibilidade que havia perdido por causa dos eventos em Galípoli, e ele estava determinado a explorá-la ao máximo. Em 2 de maio, quando Churchill aceitou o cargo de primeiro-ministro, ele disse à nação que não tinha nada a oferecer além de seu sangue, seu trabalho, suas lágrimas e seu suor, e que a intenção do novo governo era fazer guerra por terra, mar e ar. Guerra com toda a nossa força e todo o poder que Deus nos deu. Sua habilidosa retórica preparou o povo britânico para a batalha que viria adiante. Quando as forças aliadas de centenas de milhares de homens foram encurraladas nas praias de Dunkerque, semanas depois, o primeiro-ministro Winston Churchill agiu de acordo com suas palavras. Enquanto as tropas de Hitler cercavam os aliados, deixando-os sem escapatória, um dos eventos mais milagrosos da guerra aconteceu, com civis e militares fazendo sua parte. Bem debaixo do nariz de Hitler e de seus generais, 300 mil soldados aliados foram retirados das praias do norte da França por uma flotilha de barcos, iates, pesqueiros e mais outras embarcações e voltaram em segurança para a Grã-Bretanha, prontos para lutar novamente. E isso provou que os nazistas não eram infalíveis. Mas enquanto a Grã-Bretanha comemorava e recebia seus soldados em casa, Churchill avisou rapidamente à nação que, com a perda de valiosa artilharia e com os aliados franceses enfrentando o inimigo sozinhos, isso estava longe de ser uma vitória. Quando a França caiu em junho de 1940, Churchill disse ao povo: "O que o general Weygand chamou de Batalha da França acabou. Eu espero que a Batalha da Grã-Bretanha esteja prestes a começar." Foram sábias palavras. A Grã-Bretanha estava prestes a sofrer ataques ferozes. Mas, comparada à situação de países que já tinham sido vencidos pelas táticas repentinas da Blitzkrieg de Hitler, pelo menos a Grã-Bretanha tinha se preparado para a guerra por quase um ano. Balões de barragem foram armados, fábricas aumentaram suas produções, cada vez mais homens entravam para o exército e mulheres tomavam seus lugares nas linhas de produção e também nas fazendas do país. Enquanto isso, voluntários do Commonwealth e fugidos dos países agora ocupados pelo Terceiro Reich começaram a chegar à Grã-Bretanha prontos para se unir à causa aliada. Todas as medidas foram tomadas para a defesa da nação e a segurança era de grande importância. Churchill, temendo que pudesse haver espiões entre os estrangeiros vivendo em solo britânico, exigiu que todos os alemães, austríacos e italianos fossem confinados sem julgamento. Ele exigiu que confinassem todos. No verão de 1940, milhares de estrangeiros foram mandados para a ilha de Man, para viver em pensões e hotéis que foram isolados como campos. Foi uma atitude que muitos criticaram. A grande maioria desses confinados era completamente inocente, mas com uma batalha dura adiante, Churchill não podia correr riscos.
Esse foi o primeiro de seus muitos atos controversos durante a guerra. No início de julho de 1940, outra decisão difícil tinha que ser tomada. Estando a maior parte da França sob controle do regime marionete alemão, o governo de Vichy havia um risco real de que Hitler usasse a frota francesa, a quarta maior força naval do mundo, contra a Grã-Bretanha. O comandante da Marinha Francesa, almirante Darlan, deu sua garantia pessoal a Churchill de que isso não aconteceria. Mas o primeiro-ministro britânico sabia bem que Darlan podia não ter escolha na questão. E uma ameaça perigosa como essa não poderia ser negligenciada. Cauteloso com o próximo movimento de Hitler, dias antes da Batalha da Grã-Bretanha começar, Churchill provou que estava determinado a vencer o Führer alemão a qualquer preço. Numa operação chamada Catapulta, uma frota de navios de guerra britânicos saiu de Gibraltar para a base de maior concentração naval da França, em Mers el-Kebir, na Argélia Francesa. Sua tarefa era assumir o controle da frota francesa. E apesar de tentativas de usar a diplomacia para assegurar os navios, o almirante encarregado na Argélia se recusou a entregar o controle para a Grã-Bretanha. Sob as instruções de Churchill, a frota britânica abriu fogo e 1.297 marinheiros franceses foram mortos e mais de 350 ficaram feridos. As medidas desesperadas tomadas pelo primeiro-ministro britânico desencadearam um enorme debate na Câmara dos Comuns e, evidentemente, também azedaram as relações entre britânicos e franceses por algum tempo. O que alguns consideravam desumano da parte de Churchill serviu como aviso a Hitler de que ele não deveria subestimar a Grã-Bretanha. Isso demonstrou que a Grã-Bretanha estava preparada para continuar a luta contra a tirania nazista sozinha, se fosse necessário. E Churchill depois declarou que, nos altos círculos do governo nos Estados Unidos, não houve mais conversas sobre uma rendição britânica. Curiosamente, Hitler foi convencido de que depois da retirada dos soldados de Dunkerque, a guerra estava praticamente terminada e que os britânicos, vencidos no continente e sem aliados europeus, logo concordariam em uma rendição pacífica. Apesar de alguns membros do governo Churchill, mais notavelmente o ministro do Exterior, Lord Halifax, estarem prontos a negociar com Hitler, o desafio de Churchill na Argélia era um sinal de que a Grã-Bretanha nunca se renderia sem lutar. Então a luta estava preparada. Hitler agora não tinha dúvidas de que os britânicos teriam que ser conquistados à força, se ele quisesse uma dominação nazista completa da Europa Ocidental. E já que Churchill obstinadamente defendia seu terreno, nos quartéis nazistas, todas as atenções se voltaram ao planejamento de um ataque. Hitler e seus generais planejavam esperando não levar mais de um mês para a Grã-Bretanha ser anexada. Mas seus comandantes sabiam bem dos problemas que teriam. Invadir uma ilha era uma proposta bem diferente de ultrapassar uma fronteira com tanques. Durante a campanha norueguesa, em abril de 1940, a força naval alemã quase foi destruída e tinha poucas chances de ser páreo para a poderosa Marinha Real, caso uma invasão acontecesse. O grande almirante Erich Raeder informou ao Führer que uma invasão à Grã-Bretanha só poderia ser considerada como último recurso. E só se a Luftwaffe tivesse neutralizado a RAF, dando a supremacia do ar à Alemanha. Então foi decidido que todos os esforços seriam dirigidos para a destruição da RAF na primeira fase da Operação Leão Marinho, o codinome da invasão da Grã-Bretanha. Depois que a RAF tivesse sido destruída, um ataque maciço por mar e ar ao longo da costa sul poderia acontecer. Ele seria seguido por uma invasão em larga escala.
100.000 soldados. Junto com a força de terror de Heinrich Himmler, a SS, entrariam na Grã-Bretanha com ordens de destruir toda a oposição. A responsabilidade da RAF agora era imensa, e apesar de ser a força aérea independente mais antiga do mundo, fundada em 1918, a política de pacificação que prevaleceu durante os anos 30 fez com que ela não estivesse preparada para a guerra como a Luftwaffe alemã. O foco esteve em construir bombardeiros mais do que caças para defender o país. E só em 1938 é que o comando de aviões de caça teve prioridade total. O Marechal do Ar, Dodin, chefe do comando de caças britânico desde sua formação em 1936, teve muito pouco tempo para se preparar para a batalha que viria. A principal fraqueza da RAF era uma carência de pilotos experientes, principalmente depois da Batalha da França e das perdas durante a retirada de Dunkerque. Agricultores, professores, médicos, bancários e vendedores, junto a centenas de outros homens jovens com empregos comuns, pouco treinamento e nenhuma experiência em combate, agora eram chamados para encarar os pilotos rigorosamente treinados da Luftwaffe. Eles seriam liderados por comandantes experientes que certamente sabiam o que era preciso. O piloto da Primeira Guerra Mundial, vice-marechal do ar Keith Park, da Nova Zelândia, era responsável por defender o sudeste da Inglaterra e as cercanias críticas de Londres. O grupo número 11 de Parker enfrentaria o impacto dos ataques, enquanto o vice-marechal do ar, Trafford Lee Mallory, comandava o grupo número 12, cobrindo as Midlands e a Anglia Oriental, tendo um papel igualmente vital. O principal ataque alemão veio de duas frotas aéreas da Luftwaffe, comandadas pelos marechais de campo Albert Kesselring e Hugo Sperl. Apesar da Luftwaffe ter muito mais aeronaves e pilotos mais experientes que seus oponentes britânicos, o resultado não foi como o previsto. Para começar, as frotas aéreas alemãs não foram planejadas para lutar por conta própria, mas para apoiar operações do exército em terra. A tática foi usada brilhantemente na conquista da Europa Ocidental com a famosa Blitzkrieg, os ataques relâmpago. Ter a responsabilidade total pela batalha era um empreendimento imenso para a Luftwaffe. A Batalha da Grã-Bretanha foi a primeira campanha a ser feita somente pelo ar, e todas as regras anteriores não se aplicavam. Os alemães também encararam a grande desvantagem de lutar longe de suas bases, deixando-os com pouco tempo de permanência nos céus por sobre a Grã-Bretanha por causa da dificuldade de reabastecer. Durante uma batalha aérea, se um avião alemão fosse atingido, o piloto, se não morresse, era imediatamente capturado. Enquanto que pilotos britânicos podiam cair de paraquedas em seu território e voar em outro dia. Para os nazistas, o que parecia ser objetivo no papel estava longe disso. A Luftwaffe rapidamente percebeu o que precisaria enfrentar. Houve ataques aéreos alemães na Grã-Bretanha desde 1939, mas nada nessa escala. Os bombardeiros da Luftwaffe foram derrubados acima de Firth Forth e Scapa Flow em meados de novembro de 1939 e durante os ataques subsequentes no ano seguinte. Mas enquanto Churchill e a nação aguardavam o próximo passo de Hitler, em 10 de julho de 1940, a Batalha da Grã-Bretanha começou a sério. Grupos depois de grupos de bombardeiros nazistas acompanhados por caças seguiam para os barcos e portos do sul da Inglaterra.
Mas apesar de serem em bem menor número, 5 esquadrilhas de Hurricanes e Spitfires se apresentaram e tomaram os céus para desafiar os aviões modernos e de alta tecnologia alemães. Com bravura e coragem insuperáveis, os pilotos deram tudo de si pelo rei e pelo país em uma batalha épica do David Churchill contra o Golias de Hitler. Incrivelmente, os alemães perderam 2 vezes mais aviões que os britânicos. E, contrário à crença de Hitler de que em apenas 4 dias venceria a RAF, a Luftwaffe logo descobriu que tinha uma enorme batalha adiante. Eles não só estavam diante da bravura e da determinação dos pilotos inimigos, mas os britânicos também tinham uma tecnologia super secreta revolucionária que daria grande contribuição ao resultado da batalha. O que mais tarde ficaria conhecido como radar dava aos controladores britânicos conhecimento prévio dos ataques da Luftwaffe, enquanto grandes torres rastreavam os céus ao longo da costa inglesa até o mar. Dentro do país, a unidade de observação britânica continuava a empregar métodos mais tradicionais, examinando os céus dia e noite, pronta para telefonar ao controle assim que uma aeronave inimiga aparecesse. Tanto a unidade de observação quanto o radar eram parte inestimável da defesa britânica, já que os controladores que observavam as mesas 24 horas por dia mandavam avisos às bases de caças mais próximas quando aviões inimigos apareciam para que eles estivessem prontos para entrar em ação. Logo, a Luftwaffe começou a querer saber por que Spitfires e Hurricanes sempre estavam esperando por eles, mas mesmo assim continuaram a subestimar o valor das torres de radar. Ironicamente, em 1939, antes da guerra estourar, os alemães enviaram a aeronave Graf Zeppelin em uma missão de espionagem para captar as ondas britânicas de transmissões de radares. Enquanto a imensa nave voava pela costa leste, os operadores de radares britânicos viam o maior eco que já tinham visto aparecer em suas telas. Mas os cientistas alemães a bordo não sabiam da comoção lá embaixo e concluíram que o radar britânico, na verdade, era primitivo e ineficiente. A nave voou de volta para seu território e o radar não foi a única coisa que a inteligência alemã não tinha captado. No coração dos campos de Buckinghamshire e Bletchley Park, decifradores trabalhavam dia e noite para desvendar mensagens enviadas pelas máquinas Enigma dos alemães. Os nazistas transmitiam suas informações mais secretas e táticas codificadas pela Enigma. E o projeto Ultra era dedicado a decifrar as mensagens. Em dado momento, a inteligência do Ultra era tão eficiente que os britânicos tiveram que racionar seu uso para evitar que os nazistas desconfiassem de suas máquinas Enigma. Os alemães só descobriram até onde chegaram os criptógrafos poloneses e britânicos na decodificação dos códigos da Enigma depois da guerra. Mas enquanto a inteligência do Ultra ajudava na batalha na frente interna, mais adiante havia ameaças contra as quais o Ultra não poderia ajudar. Entre os restos do Império da Rainha Vitória, os britânicos ainda tinham colônias em todos os cantos do globo, sendo que já tinham sido o maior império do mundo com seu poder e influência se estendendo longe. Quando o eixo apertou o cerco, postos do Império desde o Extremo Oriente aos desertos do norte da África, junto a territórios no Mediterrâneo, estavam todos ameaçados. Por isso, a Grã-Bretanha tinha muito mais com o que se preocupar do que apenas sua frente interna.
Do outro lado do globo, o Japão esperava há muito tempo agarrar sua oportunidade de criar um império na escala dos grandes domínios britânicos e franceses. Até então, o foco de Tóquio esteve na China e desde 1937, os exércitos japoneses entravam cada vez mais em seu território, ocupando terras e cidades, aterrorizando a população civil. Enquanto os chineses continuavam a contra-atacar e as histórias de atrocidades cresciam, havia mais e mais empatia pela dificuldade da China. E a Grã-Bretanha e os Estados Unidos fizeram tudo o que podiam para enviar ajuda e suprimentos para o esforço de guerra. Mesmo assim, a batalha entre a China e o Japão foi prolongada e brutal. E em 1940 ainda não mostrava nenhum sinal de ter um fim. Agora, os japoneses haviam tomado território na costa sul da China, cortando a ligação da capital dos suprimentos Chongqing com o mar. E ficou cada vez mais difícil a chegada de ajuda. Apenas umas poucas rotas de suprimentos sobraram. E os generais de Tóquio estavam ávidos para que elas fossem cortadas o mais rápido possível, para que a batalha pelo sul da China pudesse ser logo vencida. Uma dessas rotas era a estrada de Birmânia, que ia de Lashio, no norte da Birmânia, controlada pelos britânicos, até a cidade chinesa de Kunming. E o Japão exigiu que Churchill a fechasse imediatamente. A Grã-Bretanha estava numa posição difícil e vulnerável, já que muitas de suas colônias mais valiosas, incluindo Hong Kong e Singapura, estavam no extremo oriente. E com a batalha da Grã-Bretanha a todo vapor, ela não podia prescindir de navios preciosos para sua defesa. O Japão parecia ter a vantagem, já tendo aproveitado a vitória alemã na França, colocando pressão sobre a Indochina francesa para fechar suas rotas para a China. E parecia que os britânicos agora não poderiam defender seus interesses. O primeiro-ministro Winston Churchill tinha uma séria decisão a tomar e, ao menos por enquanto, ele não teve outra opção e foi forçado a concordar com as exigências japonesas. Em 17 de julho, a estrada de Birmânia foi fechada temporariamente, entre gritos de protesto de políticos na Câmara dos Comuns. E enquanto esses eventos se desenrolavam, na África, outra beligerante marcava sua presença. O ditador italiano e aliado dos nazistas Benito Mussolini queria expandir território italiano e já tinha iniciado a tarefa de criar um novo império italiano. Em 1936, ele tinha ocupado a Abissínia, no leste da África, conhecida hoje como Etiópia, e tinha anexado a nação às suas colônias já estabelecidas da Somalilândia italiana, compreendendo Somália e Eritreia. No norte da África, os italianos já tinham a Líbia e Mussolini agora planejava a captura de valiosos portos do Egito e do Canal de Suez, para que pudesse reunir suas forças na Líbia com as da África Oriental. A Grã-Bretanha estava em melhor situação na África do que no Extremo Oriente e já estava um passo adiante. Quando Mussolini declarou guerra à Grã-Bretanha, depois da retirada de Dunkerque, 30.000 soldados aliados tinham entrado na Líbia em 14 de junho, sinalizando o início da campanha no norte africano. Depois de capturar o Forte Capuzzo em 16 de junho e de vencer a primeira batalha de tanques a oeste do deserto na Batalha de Girba, parecia que o Egito e o Canal de Suez estavam seguros em mãos aliadas. Enquanto isso, na África Ocidental, os italianos tinham mais sucesso e, depois de algumas pequenas incursões em território britânico no Sudão e no Quênia, em agosto de 1940, os italianos e seus aliados alemães atacaram a República da Somalilândia Britânica. Em resposta, a guarnição britânica recuou pelo mar para Aden, um protetorado francês,
e Mussolini celebrou sua primeira vitória sobre a Grã-Bretanha e seu império. E enquanto a Luftwaffe continuava seu bombardeio à Grã-Bretanha, Adolf Hitler também estava de olho nas colônias britânicas. A ilha de Gibraltar estava sob jugo britânico desde o século XVIII e tinha um papel vital no Atlântico e no Mediterrâneo, controlando o tráfego naval para dentro e fora do mar Mediterrâneo a partir do Oceano Atlântico. E enquanto continuava as preparações para a Operação Leão Marinho, Hitler começou a planejar a captura da colônia britânica que fecharia o Mediterrâneo aos britânicos, deixando aos seus navios mercantes uma longa e perigosa rota pelo Atlântico infestado de submarinos. A operação foi chamada de Operação Félix e, se desse certo, faria grande pressão nas terras britânicas, já que eles lutavam para se defender de ataques da Luftwaffe. Hitler ainda tinha um obstáculo a superar. O ataque teria que ser iniciado pela Espanha. E para fazer isso, ele teria que ganhar a fidelidade do ditador espanhol, o general Franco. Franco ainda estava cautelosamente à margem do conflito europeu e não estava ávido, como o ditador italiano Mussolini, a fazer uma aliança com o Führer nazista. Em troca de sua ajuda, Franco disse a Hitler que queria Gibraltar, o Marrocos francês, parte da Argélia, incluindo Oran, e também petróleo e compensações pelos custos do bloqueio aos britânicos. Propositalmente ou não, os pedidos de Franco iam além do que Hitler estava preparado para pagar. E durante a guerra, ele continuaria a frustrar os planos do líder nazista. Quando as negociações com a Espanha foram concluídas, Hitler diria ao ditador italiano Mussolini que preferia ter 3 ou 4 dentes arrancados da boca do que ter que falar com Franco novamente. Impossibilitado de usar Gibraltar para criar seu bloqueio e ainda sem poder dar uma conclusão rápida à Batalha da Grã-Bretanha com cada vez mais aviões da Luftwaffe abatidos, Hitler agora decidiu aprimorar o ataque. Era hora de reunir todas as forças que pudesse para deter a RAF e as defesas aéreas da nação, esmagando o espírito britânico de uma vez por todas. Em 1º de agosto de 1940, Hitler ordenou que o ministro da Aviação da Alemanha, Hermann Göring, convocasse todos os melhores da Luftwaffe para vencer a RAF no menor tempo possível, para que então as preparações para a Operação Leão Marinho pudessem ser terminadas. A data da invasão seria 15 de setembro, mas antes disso acontecer, a RAF tinha que ser vencida. Com o início da batalha, 1.485 surtidas de aviões foram feitas contra os portos e aeroportos do sul da Inglaterra. E apesar do comando de caças britânico ter dado seu máximo, as perdas nos céus e os danos aos aeroportos em terra levaram a RAF à beira da derrota. Sem escolha, senão voar dia e noite com pilotos britânicos exaustos e as bombas que continuavam a cair, uma vitória nazista parecia iminente. Em 16 de agosto, durante a batalha, Winston Churchill visitou a sala de operações do grupo número 11 e ficou emocionado com a bravura dos jovens lutando nos céus. Ele foi tão tomado pela emoção que mal podia falar, mas as palavras que murmurou se tornariam a base de seu discurso na Câmara dos Comuns 4 dias depois, quando elogiou a coragem da RAF. A gratidão em cada lar de nossa ilha, de nosso império e de todo o mundo, exceto entre os culpados, é dos pilotos britânicos, que sem temer os reveses, incansáveis em seu desafio constante e perigo de morte, mudam o curso da Guerra Mundial através de sua maestria e de sua devoção. Nunca no campo dos conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão poucos.
As batalhas ainda continuavam nos céus enquanto a Luftwaffe se aventurava mais para dentro, destruindo bases da RAF e alvos industriais, onde aviões e outros suprimentos vitais eram produzidos. Muitos aeroportos importantes foram gravemente danificados e operários de fábricas agora estavam em grande risco. Mas as pessoas estavam determinadas a fazer sua parte na defesa da nação e trabalharam obstinadamente nos ataques para que o esforço de guerra nunca vacilasse. Enquanto isso, mais e mais pilotos poloneses se alistavam na RAF para ajudar na luta contra os nazistas. O Esquadrão 303 derrubaria mais aviões inimigos que qualquer outro esquadrão durante a Batalha da Grã-Bretanha. Mas, apesar da disposição dos homens lutando nos céus e do imenso esforço de todos que trabalhavam sem parar para apoiá-los, o cerco se fechava e o comando de aviões de caça estava começando a ter dificuldades. A Luftwaffe chegou perigosamente perto de destruir a defesa aérea britânica, mas, de repente, houve uma mudança no plano de batalha de Hitler. Hitler deixou claro que a população civil da Grã-Bretanha não deveria ser alvo sem sua expressa permissão. Mas quando, em 24 de agosto, uma equipe de um bombardeiro alemão jogou suas bombas acidentalmente em Londres, as consequências mudaram o curso da história. A retaliação de Churchill foi rápida e, no dia seguinte, bombardeiros britânicos foram carregados e enviados para a Alemanha para a vingança em Berlim. Apesar de os ataques aéreos terem causado poucos danos a Berlim, o efeito psicológico no povo alemão foi dramático. Hermann Göring assegurou que as cidades de seu país não poderiam ser bombardeadas. Mas foi uma promessa que ele, evidentemente, não pôde cumprir. Hitler ficou furioso e parece que permitiu que a raiva impregnasse sua estratégia militar. O Führer estava determinado a vingar o ataque à Alemanha e ordenou que os bombardeios agora fossem concentrados nas cidades britânicas e não mais nos aviões e em seus aeroportos. Sem saber, Hitler deu à RAF a trégua que ela precisava desesperadamente. Mas com a Blitzkrieg, o povo da Grã-Bretanha é que foi atacado. Em 7 de setembro de 1940, no fim da tarde, sirenes começaram a tocar por toda a capital britânica assim que aviões inimigos foram vistos voando em direção a Londres. Com o aviso, as pessoas começaram a correr para se abrigar em porões de prédios ou eram guiadas até o abrigo antibombas mais próximo. Quando as ruas e prédios ficaram silenciosos, uma nuvem de bombardeiros de mais de 3 quilômetros foi vista voando por cima do Tamisa, começando a investida. 348 bombardeiros alemães, acompanhados por 617 caças, passaram por cima da cidade. E, em alguns instantes, as bombas começaram a cair dos ares, destruindo a calmaria. Os aviões de caça da RAF que voavam para defender a capital ficaram sobrecarregados, já que, nas palavras de um líder de esquadrilha, o céu se tornou um caldeirão fervilhante de aviões. Londres foi jogada em um redemoinho. Mas, enquanto as explosões continuavam, havia preocupações maiores no gabinete de guerra de Churchill. Voos de reconhecimento por cima dos portos franceses no canal, de Le Havre a Calais, mostraram um aumento substancial de barcaças naquela mesma semana. E com a luz da lua favorecendo uma aterrissagem naquela mesma noite, era provável que a invasão da Grã-Bretanha estivesse prestes a acontecer.
Quando a Blitzkrieg começou, a senha Cromwell foi enviada a todo o país, o que significava uma invasão iminente. As divisões costeiras foram postas em alerta por todo o país e os postos de artilharia costeiros foram ocupados. Os encarregados da defesa do reino puseram capacetes de aço e esperaram visualizar o inimigo. Unidades de guarda internas puseram homens em suas casamatas, mas o pânico começou a chegar. Alguns começaram a tocar sinos de igrejas acreditando que os nazistas já tinham aterrissado. Quando o som dos sinos, silenciados desde a deflagração da Batalha da Grã-Bretanha, ecoaram pelas ruas, a ameaça nazista de repente pareceu muito real e verdadeiramente assustadora. Em Londres, às 6 da tarde, depois da primeira onda de bombardeiros ter feito seus disparos mortais, eles partiram. Mas 2 horas depois, enquanto bombeiros lutavam contra as chamas pela cidade, um segundo grupo de 133 aviões, guiado pelas chamas de Londres incendiada, continuou a investida pela noite. As pessoas se escondiam nos subterrâneos, enquanto a terra sacudia, sem ideia do que esperava por elas lá em cima. O segundo ataque durou até as 4:30 da manhã e, ao amanhecer, quando as pessoas começaram a sair de seus abrigos, viram cenas de total devastação. Começaram as buscas por sobreviventes entre os escombros. E logo se soube que mais de 400 pessoas foram mortas. E mais de o triplo disso foram feridas. No entanto, apesar das tragédias humanas do povo de Londres, para alívio dos que observavam a costa, ainda não havia sinal das barcaças alemãs. Ficou claro que, por enquanto, a Operação Leão Marinho ainda não seria lançada. Bem ao estilo britânico, quando a poeira começou a baixar, o almoço de domingo foi preparado em casa ou no forno de um vizinho. O chá foi feito e a moral não foi abalada. Numa transmissão de rádio clássica, Churchill parabenizou o espírito de luta dos londrinos por terem sobrevivido aos primeiros terríveis dias e noites de ataque, demonstrando que as táticas agressivas de Hitler nunca derrubariam os britânicos. Nos próximos 57 dias consecutivos, Londres foi bombardeada durante o dia ou durante a noite e os incêndios não paravam. Os alemães começaram a atingir muitas outras cidades, de Coventry e Cardiff a Belfast e Birmingham, com ataques devastadores. Em poucas semanas, os bombardeios diários se tornaram ataques noturnos e Hitler tentava enfraquecer o espírito dos britânicos, os privando do sono. Enquanto a investida continuava, os britânicos lutavam como podiam. O governo tentou confundir os bombardeiros alemães, instaurando um blackout. Lâmpadas de rua foram desligadas, faróis de carros tinham que ser cobertos. E guardas cuidavam para que todos mantivessem suas luzes apagadas ou escondidas atrás de grossas cortinas. Abrigos foram construídos em jardins e, com a intensificação dos bombardeios, as pessoas começaram a se reunir em estações de metrô para dormir. Com a continuação da guerra, comunidades inteiras começaram a desenvolver um senso de unidade mais forte. Lojas ainda eram abertas, apesar de rodeadas por escombros dos prédios vizinhos. E aqueles que tiveram a sorte de encontrar suas casas, ainda de pé, ajudavam os que não tiveram tanta sorte. A maneira como os britânicos encararam as investidas foi admirável. E apesar do sono perturbado em Londres, as pessoas ainda continuavam a acordar para trabalhar nas fábricas, determinadas a fornecer ao comandante da RAF, Sir Hugh Dowding,
os aviões e munições de que seus pilotos precisavam tão desesperadamente. Pessoas de todas as classes ficaram lado a lado na luta contra Hitler. Apesar de temerem por sua segurança, o rei e a rainha estavam determinados a continuar no Palácio de Buckingham, mostrando solidariedade ao povo britânico. Eles até viajavam pelo país para dar uma injeção de moral e consolar os que tinham perdido suas casas e seus entes queridos. O Palácio de Buckingham sofreu nada menos que 9 bombardeios diretos durante a guerra. Mas depois que o palácio foi bombardeado, a rainha disse que podia ao menos olhar o povo do East End nos olhos e que, ao invés de acabar com a moral da nação, o ataque direto à monarquia teve o efeito oposto. Os britânicos ficaram emocionados da família real dividir seu sofrimento e o reino ficou unido. Com a continuação da Batalha da Grã-Bretanha, na Alemanha, a controvérsia crescia em torno da invasão planejada do Reino Unido e da Operação Leão Marinho, já que Exército e Marinha não concordavam com o procedimento de aterrissagem. A confiança de Hitler no plano parecia hesitante, e a data da invasão foi adiada de 15 de setembro para o fim do mês. Mesmo assim, em 15 de setembro, Göring fez sua grande ofensiva final para destruir o comando de caças da RAF. Com a ajuda da inteligência do Ultra, a RAF soube do ataque de antemão. No fim, a Luftwaffe perdeu 60 aviões e a RAF 28. E esse seria o último combate da Batalha da Grã-Bretanha. Depois dessa derrota, a Operação Leão Marinho foi cancelada. Com as condições do mar piorando com a aproximação do inverno, ela somente seria considerada novamente na primavera. A Batalha da Grã-Bretanha acabou, mas Hitler continuaria em seus esforços para bombardear até que a nação se submetesse. Durante a Blitzkrieg, 2 milhões de casas foram destruídas, 60 mil civis foram mortos e muitos mais foram feridos. Em outra parte do mundo, a ameaça do fascismo e da tirania se espalhavam com rapidez alarmante. Em 13 de setembro, Mussolini retomou seus planos de invasão ao norte da África e ordenou que o 10º Exército Italiano avançasse no Egito. Em 2 semanas, do outro lado do globo, os japoneses invadiram a Indochina francesa e estavam prontos para concordar em uma aliança formal com a Alemanha nazista. Em 27 de setembro de 1940, as potências do eixo se uniram em Berlim e o Japão assinou o Pacto Tripartite, se unindo a Alemanha e a Itália contra as forças aliadas. Hitler, que já planejava renunciar a seu pacto de não agressão com a União Soviética, não convidou Stalin. A Rússia estava destinada a se tornar outro alvo na conquista da dominação do mundo por Hitler. Mas, por enquanto, vencer os britânicos ainda era seu maior objetivo. A guerra na Europa atingia proporções globais, mas a luta da Grã-Bretanha para afugentar os ataques nazistas foi admirada em todo o mundo. Quando as palavras de Winston Churchill, "Nunca nos renderemos", reverberaram pelo mundo, elas inspiraram não só o povo britânico, mas também todas as nações ocupadas, aterrorizadas pelo regime nazista. Os britânicos não ficariam sozinhos por muito tempo, já que as consequências do Pacto Tripartite de Hitler colocariam os americanos diretamente no conflito, enfim, tornando os aliados uma força a ser enfrentada.